Então já vou começar com o assunto polêmico aí, que é essa história, apesar de gostar muito dele, ter admiração e respeito por ele, tem uma certa conexão com ele, o Felca, vocês agora estão recebendo essa porrada. Fala aí, vai, Rafa. Boa, inclusive o Falcon lançou esse vídeo, já tá com 15 milhões de visualizações. Acho que é um vídeo muito importante, mas ele fez questão de botar a gente no mesmo vídeo em que um assunto, um crime hediondo ali, que é a exposição de adolescentes e crianças, tanto não vou mencionar a palavra aqui justamente para esse vídeo se manter no ar, né? Mas, enfim, ele comparou a gente com uma coisa exageradamente pior, né? Ele mencionou a questão da adultização, então ele falou que eu e o Ale, a gente a nossa opinião em relação à escola é errada, que a gente deveria ser criança e que a gente não estava falando a coisa correta ali para nossa idade, né? Só que, na verdade, ele teve isso com base em 30, 20 segundos de corte ali, no qual a gente falava sobre a escola, só que nosso ponto sempre foi muito mais profundo. Então a gente sempre falou o seguinte, a escola não vai ser o principal. Se hoje o estudante, ao invés de ele focar 100% na escola, ele focar 100% na educação, então se eu quero ser médico, eu vou estudar a escola, eu vou estudar por fora, eu vou entender sobre o assunto, eu vou acompanhar ali a carreira médica de tal pessoa. Se essa pessoa entender que o autodidatismo do conhecimento é muito mais importante do que o caminho 100% baseado no sistema, a pessoa vai crescer muito mais. Então a gente sempre espalhou a ideia do conhecimento e do autodidatismo, né? Então a nossa opinião era que a escola, no momento que a gente estava, na época que a gente estava contando uma história, inclusive, não falando o fundamento, né? No momento que a gente estava, atrapalhava a gente por conta do tempo. Assim como atrapalha, por exemplo, um jogador de futebol que está crescendo agora e tem que ir para a escola. Uhum. Então, a gente não quer dizer que seja inútil, ela é fundamental, inclusive, mas ela atrapalhava na questão de tempo. Ele pegou esse corte, adulterou como se fosse algo relacionado a gente, não vai para a escola, é perca de tempo, não sei o quê, e fez uma ironização com base nisso, né? Você sabe, Rafa, que tem um ponto crucial que eu levo nas minhas palestras e que a minoria das pessoas percebem a profundidade. Antes de eu começar a contar a narrativa que eu levo para a palestra em relação à inteligência artificial, eu começo a desconstruir o que é artificialização e o que é inteligência. A inteligência nada mais é do que a capacidade que o homem conseguiu desenvolver para manipular o conhecimento e produzir através do conhecimento, nele e fora dele, coisas. Na história da evolução da humanidade, lá no século IV, V antes de Cristo, o berço da filosofia nasce, a era pré-socrática. Nesse momento, a gente tem a mãe dos pensamentos, ou a mãe das faculdades mentais, que é a filosofia, nascendo. E a partir da filosofia, que é a arte do pensar, é a arte do questionar, é a arte de buscar entender as coisas, nasce a matemática, nasce a ética e a moral. Ou seja, o berço da justiça, o berço da advocacia, por exemplo, começa a nascer ali. O questionamento das relações, das formações sociais. Ali nasce a arquitetura. Então, nesse berço da filosofia, nasce a capacidade do homem de escalar o seu potencial por conta disso que você falou, só que com uma outra palavra. Sim. O autodidatismo. Ou seja, a capacidade que todo ser humano deveria ter, mas foi castrado lá no século XVII e XVIII com o começo da industrialização. As escolas e as faculdades começaram a ser estruturadas na história da humanidade lá no século XIII e XIV. Não a escola primária tribal, onde o líder passava para a tribo conhecimento, mas a escola ferramental, a escola processual, onde começou a formar seres que pensavam, mas executavam funções fechadas dentro de poucas faculdades mentais para produzir alguma coisa na sociedade. E a industrialização emburreceu a sociedade. Inclusive, é um ponto crucial que eu trago na palestra que fortalece muito esse seu conceito, seu e do Alê, de buscar o conhecimento além do que a escola traz. E a gente tem uma sociedade moderna que foi emburrecida por um sistema, mas não enxerga isso. Por isso que é fácil falar que a criança só tem que ser criança ou o adolescente só tem que ser adolescente. Se eu não tivesse começado a trabalhar aos meus 14 anos, eu jamais estaria onde eu estou hoje. Se eu não começasse a empreender aos 19 anos, eu jamais estaria onde eu estou hoje. Eu tive que parar a escola também. E eu não tive que parar a escola porque eu tive dificuldade. Sim, eu tinha dificuldade porque eu tinha só um colchão no meu quarto. Meu pai não tinha recursos para comprar uma cama para mim. E eu não passei necessidade. Eu só não tinha algumas coisas. E eu nunca fui mimizento nessa história. Eu fui atrás da minha história. Eu tive que trabalhar porque foi uma opção minha. Eu quis fazer acontecer assim como você. Você começou com 13, 14 na internet. Você e o Alê. Então,
A busca pelo conhecimento produz muita inteligência. E o desenvolvimento da inteligência produz não só as tecnologias, mas os resultados pelo empreendedorismo. Não o empreendedorismo de ter negócio. O ato de empreender é criar, é elaborar, é produzir coisas que transbordam, se manifestam e, de alguma maneira, trazem benefícios para o indivíduo e para todos aqueles ao redor.